Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos seguindo em nosso estudo, nosso devocional, café espiritual. E fica o convite para que você possa estar nos acompanhando todos os dias, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, ao findar do dia, quando muitas vezes agradecemos ao Senhor pelo dia que tivemos, não importa o horário, mas que você possa estar todos os dias conosco nesse devocional, que também é um estudo que sempre procuramos fazer da palavra, seguindo uma sequência. Estamos seguindo a sequência de Esdras. Hoje, então, nesse sábado que nos deu o Senhor, estamos no capítulo, fazendo um pequeno resumo dos capítulos 5, 6 e 7. E o versículo-chave hoje, na verdade, são 2 versículos. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar, que está lá no capítulo 7, verso 10. Mas queremos deixar também aqui o versículo 5 do capítulo 5. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. E nessa manhã, tarde ou noite, nós queremos trazer algo ao nosso coração de que quando Deus, ele começa algo, ele mesmo vai sustentar para que seja mantido. Deus é o Deus provedor, é o Deus que sustenta, é o Deus que restaura. E nós vemos aqui nesses capítulos que após um período de grande oposição, não é? Nós vimos ali que se levantaram aqueles que se colocaram para ajudar, mas na verdade não estavam querendo ajudar. Estavam querendo desgastar o povo, estavam querendo paralisar a obra. E o Senhor então levanta profetas, ele fortalece o povo para que pudesse conduzir a reconstrução até que fosse concluída a obra. Deus não queria apenas paredes reconstruídas, não. Sempre, queridos, o objetivo de Deus não está em coisas, está em pessoas. E o objetivo final do Senhor era restaurar o coração do seu povo através da palavra. Assim como hoje, Deus quer restaurar o coração dos homens para que, através da palavra, nós possamos permanecer na presença dele. Então, nós vemos aqui nesse contexto que o povo havia retornado do exílio sob a liderança de Zorobabel. Ali foi então iniciada a reconstrução do templo, mas aquilo que começou com entusiasmo, né, a volta do exílio e mesmo se deparando com ruínas, mas eles estavam ali para começar a obra. Mas, diante da oposição, tiveram um grande impacto e foram praticamente 16 anos em que a obra ficou paralisada, praticamente parada. Então Deus levanta os seus profetas, Ageu, Zacarias, para que o povo pudesse novamente ser despertado. O capítulo 6, meus irmãos, vai mostrar a conclusão do templo. E já o capítulo 7 vai introduzir Esdras, sacerdote, escriba, comprometido com a lei do Senhor. Então a restauração nesse momento, ela passa a deixar de ser apenas a estrutura, deixa apenas de ser a coisa física, né? A coisa estrutural, para se tornar espiritual. Então, meus amados, quando muitas vezes nós estamos desanimados, assim como o povo estava desanimado diante da oposição, Deus, ele envia a palavra, Deus, ele envia o socorro. A obra ali havia parado, o medo ali havia sido colocado ali, né, naqueles corações, mas a oposição, ela não era maior do que a promessa do Senhor. Então Deus envia uma palavra. Em Esdras 5, no versículo 1, nós vamos ver que Ageu e Zacarias profetizam ao povo. Então, vamos ler aqui juntos. Eu estou aqui no capítulo 6, deixa eu vir para o 5. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido,
profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizavam. Então, queridos, a palavra de Deus foi enviada. A ordem para reedificar, para restaurar os muros, não é? A palavra foi declarada. Então, os servos de Deus, eles se reanimaram ali, então, para que pudessem estar novamente com os corações aplicados a fazer aquilo que Deus havia determinado em seus corações. Sempre que nós nos encontramos enfraquecidos, desanimados, Deus, ele usa pessoas, ele libera a direção a nós. Ele sempre enviará a palavra, queridos, para que nós possamos nos mover espiritualmente, nos alinhar com Ele. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Quarta-feira nós cantamos um louvor da Estela que eu gosto muito e diz que o Deus dos montes, Deus dos vales, Ele está sempre olhando para nós. Então, a palavra vai declarar isso em Esdras 5:5. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Então, com isso, nós temos a certeza de que os olhos de Deus permanecem sobre os seus. Os céus, eles observam, estavam ali, observando o Senhor, observando o seu povo. Então, queridos, nós temos a certeza que em Deus nós podemos ter o cuidado, nós podemos ter a proteção, nós podemos ter a direção, nós podemos ter o favor sobrenatural. Então, mesmo em meio à oposição, Deus não havia abandonado seu povo. E o que vem ao nosso coração é que Deus não te abandonou. Deus não me abandonou, Deus não nos abandonou. Há momentos em que parece que estamos sozinhos nas reconstruções que a vida, nos coloca, seja familiar, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional. Mas os olhos do Senhor, meus irmãos, estão sobre nós. Os olhos do Senhor continuamente estão sobre todos aqueles que perseveram e que mesmo em meio às lutas buscam permanecer na presença do Senhor. Esdras 6, então, declara para nós que o templo é terminado. Aquilo que parecia impossível se cumpriu. Deus é Deus do impossível, queridos. Aquilo que parece que não vai acontecer, Deus, Ele está trabalhando. Se é promessa dEle, vai acontecer. O inferno pode tentar parar a obra, através de medo, intimidação, do desgaste, da oposição, mas o que nasceu da vontade do coração de Deus não vai ser destruído pelo homem. Creia nisso nessa manhã, tarde, noite. A promessa de Deus, ela pode ter atrasos, mas não terá cancelamento, porque é o próprio Deus que conduz a sua promessa. Ele é zeloso, meus irmãos, para cumprir a sua palavra. O templo reconstruído, ele nos aponta para algo muito maior. Jesus é aquilo que toda a palavra nos aponta. Ele é o verdadeiro templo. A palavra do Senhor em João 2,19 diz: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então, a presença perfeita de Deus, Ele é o mediador da nova aliança, Ele é o restaurador das nossas vidas. Esdras vai apontar para Jesus como o mestre perfeito da palavra. Esdras, na verdade, prepara o nosso coração, para que nós possamos aprender que Jesus é a palavra viva encarnada. João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós podemos fechar no capítulo 7, concluindo a restauração verdadeira do templo, mas a restauração verdadeira da nossa vida vem pela palavra. Esdras tinha o coração disposto para buscar, cumprir e ensinar. Então, olha a sequência: buscar, viver a palavra, ensinar a palavra. Não existe autoridade, queridos, sem submissão à palavra de Deus. Então, pergunte ao seu coração,
manhã, tarde e noite. Tem alguma coisa na área da minha vida paralisada espiritualmente? Temos permitido que as oposições nos façam desanimar? Será que a palavra de Deus está no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, para nos direcionar, para nos guiar, para nos mover na vontade do Senhor nosso Deus através da palavra? Será que os ambientes em que estão colaborando para transformar a nossa vida ou estão distraindo o propósito de Deus na nossa vida? Então, meus amados, que esses capítulos 5, 6 e 7, que depois você possa ler, leia sempre a palavra, que nós possamos entender que Deus sustenta aquilo que Ele começa, que Ele fortalece os cansados, que Ele envia sua palavra para nos reanimar. E Deus quer corações alinhados diante da presença dEle. O templo foi reconstruído, mas agora Jesus reconstrói o interior do nosso coração, porque o verdadeiro avivamento não é de aparência religiosa, mas ela começa com o retorno à palavra de Deus em nossos corações. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, exaltar, engrandecer o Teu nome pelo final, Senhor, de mais uma semana, Senhor. Iremos começar uma outra semana, Pai. E nós queremos, Senhor, te pedir em nome de Jesus que toda a área cansada da nossa vida seja fortalecida, Senhor. Que tudo aquilo que foi paralisado, Senhor, seja restaurado pelo poder do Teu nome. Levanta, Senhor, os nossos corações, Pai, através da oração, a fome pela Tua palavra, o desejo da intimidade contigo, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, assim como o Senhor reconstruiu e colocou ali, Senhor, a Tua mão para sustentar a reconstrução de Jerusalém. Sustenta também, Senhor, a obra que o Senhor começou em nós, a obra que o Senhor começou nos nossos filhos, a obra que o Senhor começou na nossa família, nas nossas igrejas, Senhor. Sustenta, Senhor, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo testemunho, Senhor, da Tua presença em nós. Que os Teus olhos, Senhor, permaneçam sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, os nossos ministérios, que uma geração apaixonada pela Tua palavra seja levantada para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Amanhã estaremos de volta, domingo, dia da casa do Senhor. Vá para a escola dominical, vá para a reunião de oração. Nós temos reunião de oração a partir das 8, escola dominical, 9 horas, na Kingdom em Maricá, na Kingdom em Niterói, culto em Niterói após a escola dominical e culto ao Senhor às 18h30 na Kingdom em Maricá. Esteja conosco, venha. Domingo agora nós vamos finalizar o Pastor Marcos, a nossa rede de conexão, essa conclamação, esse desafio de fé que nós estamos vivendo através da palavra em Esther, e vamos, pastor, dar sequência através do livro de Ruth. Então vem estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Até amanhã no nosso café espiritual. Shalom Adonai.